Bom dia, bom dia! Instagram já derrubou a gente 2 vezes. Eu até tirei a música pra não pesar, não carregar, não dar problema aí de direito autoral, pra gente ter a nossa live, que a gente tá aí com 5 minutos de atraso, minha gente. Estamos começando aí a nossa semana empoderada, imparável, confiante, iluminada, próspera, melhor semana das nossas vidas. E hoje o nosso tema será vendas. Há umas semanas atrás nós falamos sobre os 4 tipos de conteúdo importantes para você criar, para nunca te faltar conteúdo. Se você não assistiu, procura aqui no IGTV, você vai ver lá 4 pilares. A gente falou sobre o TACO, que são os conteúdos técnicos, de autoridade, de conexão e contorno de objeção. São fundamentais para a sua criação de conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a tríade da venda, que é o TEC. E vai ser uma aula muito prática. Estamos aqui com o nosso papel. Vamos escrever e vamos ter um exercício. Então, assim que acabar a live, se você ainda não está no grupo do Telegram ou não está na lista VIP do WhatsApp, vai lá, entra, é um grupo fechado, só eu que coloco coisas lá, que eu vou colocar esse esqueminha aqui, tanto para você saber construir a sua tríade de vendas, tanto para você entender como que tá o seu perfil, como que tá a sua estrutura de vendas, para você montar a sua tríade por parte de notas. Nós vamos fazer um exercício aqui. Então, o que funciona essa tríade? Vamos começar a escrever? Deixa eu fazer aqui o esqueminha para nós. Vou fazer de canetinha para ficar mais fácil de vocês verem. Vão clicando aí, gente, no aviãozinho. Vamos clicando. Como que vai funcionar a nossa tríade? Pera aí que eu tô escrevendo aqui, tá? Pera aí só um pouquinho que a gente tá montando aqui. Então, a nossa tríade vai ter o TE, aí a gente vai montar aqui. Como eu falei, a tríade é TEC. E qual é o T do TEC? A nossa tríade tem o conteúdo, primeiro, técnico. O que é o conteúdo técnico? O conteúdo técnico é realmente você se tornar um especialista em vendas. É você realmente incorporar o perfil do vendedor para poder tirar o sim do seu cliente. E como que é, já baseado na estrutura que a gente fez da outra vez, em cima de persuasão e não manipulação, você precisa adotar certos comportamentos. A primeira coisa, o T dessa tríade, que ele vai ter de tecnicidade, lógico, é a sua autoridade. É o que você produz, é o que você vende, é o seu conhecimento técnico, óbvio, mas tem todo uma generalidade, uma generalização em cima dessa especificidade que é o seu produto, conhecimento, a sua autoralidade em si. O que envolve isso? Primeira coisa, o seu rapport, a sua conexão. O que é o seu rapport? É o seu sorriso no rosto, é você já encontrar o seu cliente ou você aparecer aqui nas redes sociais já com aquela porta dos olhos, do coração, do sorriso aberto. É você já criar um ponto ali em comum com ele para criar uma conexão. Isso é o rapport. É você praticar a escutativa, realmente ter atenção no que ele está falando, olhar nos olhos dele, entender a necessidade do seu cliente. E aí você vai encontrar a forma que você vai vender para ele, você vai encontrar o script de venda para você falar com ele, vai montar o seu processo de vendas para com ele. Você vai se tornar um especialista em contorno de objeções. A objeção, gente, nunca é do vendedor, nunca é do prestador de serviço. A objeção é do cliente. É ele falando assim pra você: eu quero muito, mas me ajuda a encontrar o porquê desse sim, o porquê dessa motivação. É você saber fazer a negociação, é você ser uma fonte inesgotável de prospecção. O que é fonte de prospecção? Sejam todos bem-vindos. Uma fonte de captação de cliente. Então aqui na técnica vai muito além
Eu não tô conseguindo acenar pra vocês, gente. E eu tô com medo de ficar mexendo aqui e o Instagram derrubar de novo. Então fiquem quietinhos aí, sejam bem-vindos, viu? Já aceitem essas boas-vindas aí. E aí nessa tríade, assim que acabar, eu vou elencar os principais pontos que englobam essa tecnicidade e você vai dar uma nota de 7, 8 e 9. O que você tem pouco, o que você tem médio, o que você tem muito. Nós vamos avaliar. Eu vou elencar tudo aqui para vocês e vou colocar lá para vocês fazerem esse exercício. Então, a tecnicidade é o seu comportamento, é o seu processo de venda, é a sua estratégia de venda em si. Prospecção, venda, rapport, postura, você saber encontrar o que o cliente precisa para ele e aí sim vai lá e te dá o sim dele. O segundo é o TEC. Então, o E do TEC vai ser estratégia. Estratégia. Deixa eu só puxar um gancho aqui, porque ficou falho. O segundo T é estratégia. O que é a estratégia? A estratégia são as ações definitivas em si. É tudo que você vai executar. Por isso que você tem que ter o outro muito bem conectado, principalmente conhecer e entender a necessidade do cliente, para você não criar uma estratégia errada. Mas lembrando que estratégias não tem certa e não tem errada. Estratégia tem teste. O que funciona para um não funciona para outro. Eu vivo colocando aqui a equivalência de alguns perfis que eu cuido. Tem perfil que a maior parte de visualização é de não seguidores. Tem gente que é de seguidores. Tem gente que tem muito engajamento num carrossel. Tem gente que tem engajamento em vídeo, em reels, enfim. Isso tudo tem que ser teste. Mas o que são as estratégias em si? A estratégia em si são as ações que você vai criar, as ações que você vai executar para que o seu cliente tenha resultado. Isso independente se o produto dele é físico ou online. Eu até falei ali de script na tecnicidade, porque o script a gente usa mais no produto online. Mas na estratégia, todos eles cabem ambos os produtos, sejam físicos, sejam online. Aqui eu vou te dar alguns exemplos a mais. Por exemplo, para você que é empresário, planejamento mensal, planejamento anual, criação de metas. Se é com o seu cliente, o que ele busca, o que ele tem interesse. Então, aqui no meu nicho, por exemplo, a primeira coisa que eu faço com o meu cliente é uma reunião de brand. Para eu entender o que ele quer, o que ele espera de mim, para eu entender as estratégias que eu vou aplicar para ele. Se ele quer vender, é uma estratégia. Se ele quer crescer o perfil dele, são outras estratégias. Por exemplo, se você tem uma loja, mês passado a gente bateu X de meta, esse ano a gente tem que subir pelo menos 20% de meta. Então isso são metas, metinhas e metões, a gente falou isso na semana passada. Segunda coisa, ter uma boa criação de conteúdo, baseada em topo, meio e fundo de funil. Já falamos disso aqui numa live de criação de conteúdo. Se você não assistiu, vai lá. O que é isso? Topo de funil, você captar novos clientes. Meio de funil, você alimentar essa audiência e no fundo você vender para essa audiência. É muito importante você estar reciclando, mas ao mesmo tempo retendo essas pessoas que estão chegando aí na sua rede, tá? Depois, dominar o forecasting. O que é isso? Você entender de métricas, é o que a gente falou agora na parte de trás. É você entender o que está funcionando para manter e analisar o que não está funcionando para poder mudar. Sempre está implementando, sempre está melhorando. 4. Ser uma boa fonte de prospecção. O topo de funil te ajuda a prospectar? Ajuda. Mas você ter um bom perfil do cliente ideal também é muito importante. Já falamos aqui sobre avatar, sobre persona. Procura aqui que você vai achar. Você tem que saber quem é o seu cliente para você falar com ele. Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, por exemplo, o meu é empreendedorismo para mulheres que estão no digital ou que estão transitando para o digital. Eu falo com essas pessoas que precisam crescer, vender na internet e aprender na internet. Ou pessoas que querem se tornar um gestor de rede social para serem meus alunos. Então, essa é a linguagem que eu tenho que ter com eles.
Esse é o meu perfil. Mas de repente você vende produto de emagrecimento, você tem que falar a linguagem dele. De repente você vende roupa o quê? Masculina, feminina, infantil. Entenda o seu perfil do cliente para você criar a estratégia certa. Mas estratégias têm que ser testadas e fazer boas parcerias. Fazer parcerias lucrativas, saber com quem que você está fazendo o seu network. A gente vai falar de network aqui, que eu estou até devendo, mas ter um bom network, ter uma boa parceria para que uma ajude, uma contribua e somatize no negócio da outra. Até no produto físico, porque eu falo aqui no digital, tem algumas lojas que eu acompanho que me fizeram virar cliente. Eu já fiz até uma história aqui uma vez falando dela. Quando você tem um produto físico, você deve aproximar ao máximo do seu cliente mostrando o produto. Porque assim como você está indo para a internet, muita gente está aprendendo, está sendo domesticado a comprar pela internet. As pessoas têm resistência. Tem aquela famosa... eu não sei comprar pela internet, você pega uma coisa e chega outra. Então, por exemplo, essa loja é uma loja de utensílios domésticos. Gente, eu não posso pegar o celular aqui para mostrar, porque eu tô fazendo a live por ele. Mas é incrível a forma como que ela estrategiza o negócio dela. Ela pega o celular, ela vai na prateleira. Agora eu vou mostrar pra vocês a seção de copos. Temos copos assim, ela coloca o copo na mão. Isso é o copo, qualquer produto, se é uma vasilha, se é um prato, pra você ter noção de tamanho. Que às vezes na foto tá muito grande ou tá muito pequeno, na hora que você olha na foto, você vê o tamanho ideal, você vê a profundidade, você vê a cor, mostra a opção de cor e falar, isso eu vou até tomar água. Ela mostra com detalhes todas as coisas. Então, se você, minha mãe tem loja de cosmética, eu falei com ela, coloca foto, sejam bem-vindos. Coloca foto dos produtos. Um dia você fala de shampoo, um dia você fala de creme, um dia você fala de creme de pele, um dia você fala de óleo de cabelo, um dia você fala de alisamento, você fala para cabelo seco. É muito importante a pessoa ver. Quando a pessoa vê você mostrando, além dela entender que você está investindo tempo, né, em ter aquela exposição e mostrar detalhes para ela, isso facilita a sua compra. Eu falo, gente, que eu trabalho com isso e eu virei cliente de 2 lojas por serem assim. Ela mostra a realidade, ela mostra com aquele cuidado, eu consigo ver realmente o que eu tô comprando. Eu não tô comprando gato por lebre, eu não tô comprando por uma foto. Eu tô comprando por uma explicação. Muito mais explicativo se eu estivesse lá na loja, porque eu ia estar olhando sozinha. Então tenha esse cuidado se você tem produto físico, de mostrar as peças. Se você trabalha com roupa, vista a roupa, mostra detalhe da roupa, olha a costura, olha o material, olha o acabamento, olha o comprimento, veste de tal a tal. Se você tem supermercado, a mesma coisa, mostre as seções, faça promoções semanais, porque faz com que a pessoa toda segunda-feira, toda terça vá lá ver qual é a promoção e através de uma promoção ela vai comprar um outro produto e ela vai ficar. E o terceiro, comecei a falar, agarrei, tá vendo? Isso é porque eu falei que ia ser rápido. Mas tá bom, tá explicando, tá bom. E o terceiro é o comportamento. Vou comer um pouquinho aqui de espaço, mas vai dar pra entender. Lembrando que esse script vai estar na lista VIP, inclusive complementada com todos os aspectos que você vai ter que adotar de cada um. E o terceiro ponto da nossa tríade é o comportamento. O que é o comportamento? É muito importante eu explicar aqui para você não confundir com a técnica. O comportamento é você entender o perfil do seu cliente. O autoconhecimento ele é muito importante, porque quanto mais você conhece a si, mais você vai conhecer o cliente, mais você vai dominar o cliente. Mas, por exemplo, isso vem lá da minha época de venda direta também, eu falo muito isso. Quando você não entende o perfil comportamental do cliente, não entende a necessidade do cliente, você sai vomitando benefícios no cliente. Então, naquela época, como eu contei, a pessoa queria dinheiro, eu falava de viagem, de carro, de joia, não era isso que ela buscava, então ela não vai me dar o sim. Quando ela fala comigo exatamente o que ela quer, olha, eu tô precisando de renda porque eu sou uma mãe e tive que parar de trabalhar, então eu vou falar para ela os benefícios financeiros que a empresa oferece. Então, entenda essa necessidade do cliente. Por quê?
O cliente, quando é dominante, o perfil, a gente tem 4 perfis comportamentais. Não vou adentrar muito neles agora não, que a gente vai falar uma aula sobre isso. É o influente, o dominante, o planejador e o estável, analítico, né? O que é um influenciador? É aquela pessoa que fala, é aquela pessoa que precisa estar falando, é aquela pessoa que está comunicando, é aquela pessoa que ela fala muito. Então você tem que ter, por isso que é importante você se conhecer, aquela sagacidade de captar rapidamente o que ela está falando, porque ela não vai te deixar perguntar muito. Já o dominante é aquela pessoa que quer saber resultado. Ela não quer que você fale assim, olha, esse sapato, ele é feito disso, daquilo, ele foi fabricado lá em Israel, e ela não quer. Ela vai falar assim, o que esse sapato faz? Ele vai te dar conforto e praticidade, quanto que ele custa? O dominante é assim, ele é rápido, ele é prático, ele não tem muita paciência, ele não tem tempo. É um perfil altamente executor. Então é uma pessoa assim, me fala a solução que eu não tenho tempo, eu quero saber se funciona para mim ou não. O planejador, ele é aquela pessoa que precisa saber de onde veio, como vai, se vale a pena pagar, se não vale a pena pagar, quanto que vai custar e quanto que ele vai ter ROI. Aquela pessoa que cheia da planilha. E a pessoa analítica é aquela pessoa que gosta de tudo muito no tempo dela, ela precisa ter certeza, ela é muito indecisa, é aquela pessoa metódica. O estável é mais uma pessoa metódica. Então você tem que ouvi-la, entendê-la, e aí saber E aí você entendendo esse perfil do cliente, você vai falar assim, eu peguei um dominante aqui, não adianta eu ficar explicando tudo, eu tenho que entregar rápido. Então entenda a dor. Vamos supor numa loja de móveis, numa loja de cama e mesa, numa loja de grande, assim, uma loja de departamento. O que a senhora busca? O que a senhora precisa? Eu tô precisando de um sofá. Ah, eu tô precisando de um jogo de toalha porque eu vou receber uma visita. Entendi. A senhora tem preferência por algum tipo? Já usou alguma específica? Não. Você vai já pegar lá e falar, ela tá precisando de uma toalha, ela vai receber visita, então não pode ser qualquer toalha. Tem que ser uma coisa melhor. Então vamos lá mostrar pra ela. Na hora que você vai chegar pra mostrar pra ela, você vai falar com ela assim, olha, essa toalha aqui é perfeita porque a senhora precisa. Porque é uma toalha que vai causar uma boa impressão, é uma toalha que vai passar uma boa qualidade quando ela colocar a toalha no corpo, e é uma toalha que a senhora vai ter pela vida inteira. Mostra todos os benefícios e aí você vai dar o preço para ela. Então isso faz toda a diferença na hora do sim. Você foi objetiva, você falou exatamente o que ela precisa e você atendeu a necessidade, fez sê-la compreendida. Ela se sentiu importante, se sentiu compreendida por você. Segunda coisa, inteligência emocional. Quando a gente pega principalmente uma pessoa que tem perfil diferente da gente, a gente fica impaciente, a gente fica inseguro. Ou você fazer as coisas com muito tempo. Ou você fica preocupado se vai vir um não ou se vai vir um sim. A inteligência emocional aqui é transpor o pessoal e levar a coisa estritamente para o lado profissional. Inteligência emocional a gente fala muito aqui, porque é um ponto crucial para o desenvolvimento, alavancagem e manutenção do seu negócio. Autoconfiança, você tem que entender, a gente já falou muito aqui, que você é a única opção do seu cliente. Não tem outra opção para ele. Então você vai virar um especialista em contorno de objeções, se embutir de autoconfiança e mostrar para ele que você é a única opção que ele tem. Você é a solução definitiva para o problema dele. Sabe o antibiótico, aquele remédio para dor pontual? É você. Uma boa capacidade de comunicação, por isso que eu falei que a gente acaba podendo confundir com a tecnicidade, que é você criar conexão, é você ter um rapport, você ser aberta e receptiva. Romper a timidez é o seu produto que você domina, que você conhece, que você acredita, que você vende. Então, bota isso pra fora, não tenha vergonha de falar, não tenha medo de vender. Desbloqueio de crenças limitantes e negativas é literalmente o contorno de objeções mais profundas. Eu não quero, eu acho que não é pra mim, eu acho que tá caro, eu acho que não vai conseguir, eu vou ver se eu acho uma coisa mais barata. Você fazer o seu marketing pessoal, você mostrar os seus pontos positivos, você mostrar por que ela deve confiar em você, comprar de você e fidelizar a você. E fazer disso um estilo de vida. Então, eu vou linkar tudo isso aqui para vocês fazerem, e vocês vão dar nota de 7, 8, 9. Dá uma diferença de nota dessa, e aí vocês vão me mandar. Por quê? 20% tá abaixo da média. As pessoas que fazem o mesmo que você faz
exatamente como você faz, elas são de 7 para baixo. Isso corresponde a 20%. 70% está na média, é a nota 7 e 8, que são literalmente os seus concorrentes. É quem está no mesmo nível que você. 7, 8, 20%. 7 para baixo, 20%. Não faz o que você faz. 70% faz exatamente o que você faz. E 10% são os excelentes. São 9 e 10. São os máximos, são os milionários, são os ricos, os bem-sucedidos, os que diferenciam. Por isso que é muito importante você mapear isso aqui e colocar a nota para você pegar o 7 e transformar em 9 e 10. Para você pegar o 8 e transformar em 9 e 10. O que você vê que está abaixo, literalmente subir muito mais para 9 e 10. Para que você tenha um bom resultado, consiga enxergar onde você precisa melhorar. É literalmente você ser o estrategista de si mesmo. Ser o estrategista do seu negócio. Bom dia, gente. Eu não vou acenar para vocês, porque eu já fui derrubada 2 vezes, eu tô querendo nem mexer aqui. Mas sejam todos bem-vindos. Estamos falando de tríade de venda do TEC. E a gente já tá quase terminando, mas a live vai ficar gravada e eu vou colocar essa tríade aqui toda completinha no grupo do Telegram e da lista VIP para vocês fazerem o teste. Então, o que tá 10, o que tá 9, tá excelente, você não vai mexer, você vai continuar, você não vai parar de fazer, você vai continuar. E você vai criar estratégias, vai se tornar o estrategista dentro disso aqui que eu vou falar pra vocês e criar as estratégias para você sair do baixo 7 para o 9 e 10. Isso vai fazer a diferença na sua venda, isso vai fazer a diferença nos seus resultados e você literalmente vai estar colocando em prática esse conteúdo que você acabou de aprender. Eu tenho que fazer lá conteúdo de topo, meio e fundo de funil. Você vai lá na live e vai assistir. Eu preciso aprender mais de técnica, de conceito, eu preciso entender mais do meu produto. Vai assistir a live que vai aprender, tem tudo aqui. Comportamento, como que eu vou me posicionar, sobre inteligência emocional, como construir autoridade, tem aqui. Você não precisa pagar por nada disso, é só você maratonar as nossas lives. E aí você pode me chamar no inbox, pode me chamar lá no WhatsApp, que eu vou te ajudar a entender e vou te dar algumas dicas se você precisar, claro, porque se você entendeu muito bem, você vai saber criar as suas estratégias para poder te ajudar a alavancar seus resultados. Estamos em janeiro e a gente tem um ano inteiro pela frente para decolar os nossos negócios, viu? Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. E teremos mais vídeos durante essa semana. Tenha uma excelente semana, imparável, poderosa e confiante.